Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? O responsório de hoje está no Salmo 21 e foi escrito pelo menos 1000 anos antes de Jesus. Olha a riqueza de detalhe desta profecia. Meu Deus, por que me abandonaste? É o que Jesus falou na cruz. Eles repartem sobre si minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Olha, isso tudo aconteceu detalhadamente 1000 anos depois que esse salmo foi proclamado pela boca de Davi. Então, todas as profecias se realizavam no tempo de Jesus. Então, assim, não tem como negar que Jesus era o Deus da promessa, é o Messias, é o Deus que se fez homem. Se concretizavam ali todas as promessas. Isso tudo nós vamos ver nas leituras de hoje, porque na reflexão do dia 2 de abril, hoje, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, trata do cumprimento de todas as profecias. Se hoje nós enxergamos e entendemos que cada uma das profecias foram cumpridas, que dirá então aqueles que eram doutores da lei, sacerdotes, responsáveis pela fé, toda a liderança, todos aqueles que eram doutores e que conheciam as Escrituras, eles também estavam vendo tudo se cumprindo. E eles entendiam também, puxa vida, nós estamos diante de Deus vivo, encarnado, mas a inveja, mas a cegueira do ódio, entendendo que eles estavam desvirtuando todo o sentido da religião para o benefício próprio. Então chegar aquele que os condenava, chegar aquele que apontava para suas deficiências. Então, visando os interesses próprios, preferiram ouvir o inimigo de Deus e mataram a Cristo Jesus. Mas vamos entender profundamente na liturgia de hoje. A cor litúrgica hoje é vermelho, como eu já disse, domingo de Ramos e da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Isaías 50, de 4 a 7. Agora nós já estamos falando 700 anos antes de Jesus, 700, 600 anos antes de Jesus. O Senhor, Deus, deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Aí a profecia fala de Jesus agora. Ofereci as costas para me baterem e a face para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Exatamente como aconteceu no martírio de Jesus. Antes dele ir para a cruz, foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Cusparadas, bufetões, bateram em sua face, tentaram arrancar a sua barba com as mãos. Versículo 7. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo e conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que não serei humilhado. Ele não falava dele mesmo, que Isaías não passou por isso. Então ele profetizou ali o que ia acontecer 600 anos antes que tudo acontecesse. E mesmo assim, os sacerdotes, os doutores da lei continuam a perseguição a Jesus Cristo, continuam com seu plano de matar o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segunda leitura. Na segunda leitura nós vamos falar de Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11, que também fala agora olhando para o retrovisor, né? Isaías, na primeira leitura, fala olhando para frente. E aqui nós vamos ver que São Paulo fala aos Filipenses olhando no retrovisor, olhando os fatos já acontecidos. Jesus Cristo, existindo em condição divina,
não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Ele nunca usou da sua a condição divina, mas ele nunca usou do seu poder divino para se sobrepor à humanidade. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição humana de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente, e essa obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim o nome de Jesus se dobre. Todo joelho do céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que nós estamos comemorando hoje, domingo de Ramos, a entrada triunfante do Senhor em Jerusalém. E todos gritavam: Hosana, Hosana nas alturas. Eis que vem o Filho de Deus, eis que vem o Rei de Israel, eis que vem o Senhor. Então toda uma população acolhe Jesus como Rei e Senhor. Mas nós sabemos que essa acolhida, esse reconhecimento, Jesus, Deus, o Senhor, era uma fé movida à palha. Esse mesmo povo que acolheu Jesus, proclamando Cristo, proclamando o Rei de Israel, em seguida, com medo da perseguição religiosa e das autoridades, era a mesma população que gritou em seguida: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas a morte de cruz, isso que fala a leitura de Filipenses capítulo 2, nos trouxe a liberdade espiritual. Jesus vence Satanás, vence na cruz, na cruz, na morte. Foi necessário que o Filho de Deus morresse como um homem comum, que todo homem encontra sua morte, para descer à mansão dos mortos, para descer na profundeza dos infernos e lá resgatar as almas perdidas no Senhor. Quando Jesus ressuscita na mansão dos mortos, ressuscita como Senhor e Rei, como Senhor e Deus. Então, para Deus não tem passado, não tem futuro, não tem presente. Deus sempre é. Então, todas as vezes que nós encontrarmos a morte e os nossos pecados assim nos conduzirem também à mansão dos mortos, encontraremos Jesus, o mesmo que ressuscitou, o mesmo que está, o mesmo que é e que sempre será. Nesse sentido que a morte de Jesus deu a Jesus e todos nós a vitória sobre Satanás. Até antes de Jesus, todos morreriam e morreram e não tinham como fazer mais nada, era viver eternamente na morte. Mas a partir de Jesus, que se deu por cada um de nós, e pela morte e pela cruz, encontrou na mansão dos mortos ali a situação para vencer a Satanás, para vencer a morte. E todo aquele que é batizado e vive seu batismo no Senhor, também ressuscitará da mesma forma que Jesus ressuscitou. Por isso que Paulo encerra no versículo 9 dizendo: por isso Deus o exaltou acima de tudo, ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim todo joelho se dobre no céu, na terra, nas profundezas na mansão dos mortos, debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus é o Senhor, para a glória e honra de Deus Pai. Amém. Evangelho. O evangelho de hoje está em Mateus 21, de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e, chegando a Betfagé, no Monte das Oliveiras, então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhe: ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada. Isso é profecia, tá? Também isso tudo foi profetizado por profetas antes de Jesus, que o rei chegaria numa jumentinha, montada numa jumentinha. E com ela, um jumentinho. Desamarrai-a, trazei para mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Assim está escrito na profecia. Então até esse detalhe da profecia se cumpriu, que Jesus
o rei de Israel, o filho do Senhor, o rei e Senhor da glória, entraria em Jerusalém montado numa jumentinha. Mas mesmo assim, aqueles que dominavam o povo pelo poder e da opressão continuaram o seu plano de matar Jesus. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, eis o que o teu rei vem a ti, manso e montado numa jumentinha, no jumento, num potro de jumenta. Está vendo o detalhe da profecia? Então, os discípulos foram e disseram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta, jumentinho, e puseram sobre ele 2 vestes. Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. Por isso que até hoje, no dia domingo de Ramos, nós pegamos aquele raminho assim e também glorificamos a Deus, né? E cantamos Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem o nome do Senhor, Rei, Rei, Rei de Israel, Rei, 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 Jesus é Rei, morramos na mão, reproduzindo o que foi feito. Mas sempre lembrando que aqueles que aclamaram Jesus com ramos na mão, deitando sobre o seu caminho seus mantos, foi a mesma população, os mesmos que gritaram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. As multidões que iam à frente de Jesus e os que o seguiam gritavam, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nos mais altos do céu. Cumpriu-se aí mais uma profecia, também escrito pelo profeta, que Jesus entraria e seria aclamado como Rei e Senhor. Finalizando o evangelho de hoje, quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, quem é este homem? E as multidões respondiam, este é o profeta de Jesus, de Nazaré da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabemos que os poderosos da época já tinham tramado a morte de Jesus. Mas também sabemos que agora, no evangelho de hoje, toda a multidão de Jerusalém reconheceu que Jesus era o Senhor, o Messias, o Filho de Deus. Então, esta geração que acolhe Jesus, naquela época, conhece o fato profético, conhece e aclama o Jesus como Rei, mas também, em comum acordo com a liderança poderosa de religiosos e governantes da época, renegam Jesus, matam Jesus, apoderando-se do poder de Roma através do imperador que estava lá, do representante do imperador, também condenam Jesus. A lei vigente condena Jesus. A instituição da lei leva Jesus à morte. Você acha que, muito semelhante ao que acontece hoje na Constituição de cada país, né? Cada constituinte de cada país também condena Jesus, renega a fé, proíbe religiões, também legaliza a morte, legaliza o pecado, dá à população a sensação de proteção. Pode pecar que o Estado te protege, quando na verdade estamos renegando espiritualmente Jesus. Glorificamos Jesus, reconhecendo como Filho de Deus, e em seguida matamos Jesus com as nossas leis. Então não é diferente. Aquele que condena Jesus usando da autoridade da lei romana e cumprindo as exigências do povo de Israel, somos nós que colocamos no comando da nossa nação políticos que não são cristãos e depois queremos o quê? Que aconteça o quê? Novamente crucificamos Jesus. Em seguida, temos a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. Então, neste domingo, nós temos esses dois fatos. Jesus é aclamado rei, julgado pela autoridade e condenado pelo povo que o reconheceu como Deus. Que possamos, então, nesse dia de hoje, entendermos que a fé em Jesus Cristo nos traz a cruz. Foi necessário Jesus passar pela cruz. Ao ser crucificado, ele venceu a morte e venceu a Satanás. Mas que possamos reconhecer na cruz uma vitória e não uma derrota. Então, nesse domingo, nós não proclamamos e comemoramos ou lamentamos uma derrota. Ao contrário, uma vitória de Jesus, que pela cruz nos trouxe a ressurreição,
na mansão dos mortos, nos liberta. É o Senhor que nos liberta, que nos traz também a condição de um dia sermos ressuscitados pelo nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. A nossa missão é, todo dia, fazer uma reflexão da liturgia. E hoje, dentro da liturgia diária, nós estamos comemorando o Domingo de Ramos, a entrada do Senhor em Jerusalém como Rei Senhor. Mas também enxergamos a condenação de Jesus, a morte de Jesus. E para a glória do Senhor, pelo nome de Jesus, ele foi crucificado. E pela cruz, por isso que toda a igreja também honra a cruz. Por isso que a cruz do Senhor é sempre exaltada. Porque pela cruz nós encontramos a nossa salvação. É o caminho. Por isso que o Satanás tem medo da cruz, ele detesta a cruz. Então aquele que detesta a cruz e não compreende a cruz, ele também não se assemelha muito ao povo de Deus. Então devemos compreender porque Jesus morreu na cruz e como Jesus, morrendo na cruz, nos liberta de todo o mal. Por isso, eu te convido agora, a liturgia da palavra, o tempo litúrgico te convida a estudar mais, a enxergar também com a razão, a compreender o sentido da morte de Jesus e como Jesus, passando pela cruz, nos libertou de todo o mal. Esse é o convite da Santa Igreja, esse é o convite de Deus para cada um de nós, que procuremos a justificação do intelecto, entender com a nossa mente, entender com o nosso conhecimento, como a cruz nos liberta de todo o pecado. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.